Estou aqui já com o Elivaldo Barbosa. Tudo bem, Elivaldo? Boa tarde. Tudo bem, Joelson. Boa tarde. Boa tarde a você que está em nossa companhia. Comigo também, Paula Sampaio. Tudo bem, Paula? Boa tarde, Joelson, Elivaldo, a você também que nos assiste. Olha, quero chamar a atenção, você que está acompanhando o Jornal do Piauí, para dados importantes, números que mostram um cenário promissor aqui no estado do Piauí. Na tela, as informações que falam a respeito do aumento dos salários, e esses são os estados que mais registraram um aumento salarial. Em outras palavras, vários estados brasileiros registraram esse aumento e o Piauí liderou esse ranking do aumento salarial, segundo os dados que foram apresentados pelo PNAD, através da Tendência Consultoria. O Piauí cresceu aí 21% nos salários, em média, Goiás 15%, Pernambuco 14%, Amapá 13% e Sergipe 11%, segundo os números que foram divulgados pelo Estadão, certo? Aí aparecem ainda Minas Gerais, Maranhão, Paraíba, Roraima, Pará. Esses seriam os 10 estados brasileiros que registraram o maior percentual na alta dos salários. Também houve um registro, aumento no número de empregos, né, nesses estados, e o estado do Piauí também está nessa lista. Esse número de empregos, esse aumento no número de empregos foi registrado pelo CAGED, né? Trabalho de levantamento que é feito em todo o país. Para falar a respeito desses números, nós estamos recebendo aqui o secretário Washington Bonfim, que é secretário de Planejamento e fala a respeito do assunto no Jornal do Piauí. Secretário, boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde aos telespectadores da TV Cidade Verde, Paula, Elivaldo, Joelson. Bom, primeiro vamos falar a respeito dessa constatação, né, que é feita através do PNAD. O estado do Piauí foi o que registrou o maior percentual de aumento salarial. De qualquer forma, a tendência de aumento se registrou em vários estados brasileiros. Por que o Piauí teve esse distanciamento tão grande, né? Olha, assim, a PNAD é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, por amostra de domicílio. Essa versão é a PNAD contínua, ela é feita de 3 em 3 meses. E ela faz, obviamente, uma pesquisa amostral, né, de vários dados, nesse caso, dados sobre a renda relativa aos salários. A CEPRO também divulgou o relatório, né, 2 semanas atrás, né, sobre esse dado, e a gente tem um conjunto de avaliações. O primeiro ponto e mais importante é que a economia do estado do Piauí tem dado mostras de um dinamismo grande, né, especialmente agora no início do ano de 2023. Você falou no CAGED, o CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregos, que é administrado pelo Ministério do Trabalho, publica mensalmente os resultados. Nos últimos 5 meses, né, dos 8 meses do ano, né, na realidade 7 meses desse ano, porque a pesquisa foi até julho, ainda não saíram os dados de agosto, nós tivemos em 5 deles, os 5 últimos, o maior saldo agregado de empregos do Nordeste, e isso nos coloca no segundo lugar em todo o país, perdendo apenas para o Mato Grosso. Isso tem a ver com uma certa dinâmica econômica que, né, junto com a questão salarial, tem se colocado, né, no caso da economia piauiense. Obviamente, reflete um crescimento geral da economia brasileira, no qual o Piauí se insere de uma maneira muito positiva. A questão do agro se coloca de maneira importante. Mas não com essa proporção, né? Porque... mas tem alguns dados relativos à questão do emprego que vão mostrando que essa dinâmica econômica do estado do Piauí ela não está concentrada só no sul do estado. Você tem áreas importantes... empregos diretos também. E empregos diretos. Estou falando o CAGED fala de empregos diretos. Quando você está olhando, por exemplo, ali para a região de Canto do Buriti, você tem a produção de melão. Quando você está olhando aqui para a região de Teresina, você tem a colheita da cana-de-açúcar. Quando você está olhando para a dinâmica da planície litorânea, especialmente o município de Parnaíba, o setor serviços tem sido um setor de destaque. Então, na realidade, a gente tem visto, a partir dos dados de 2023, um destaque para várias regiões do estado do Piauí, né, na questão do emprego, que, né, naturalmente se reflete também na questão do aumento, né, da renda média e dos altos salários, do aumento de salários médios na economia piauiense. Secretário, e o componente público, onde entra nesse momento para gerar essa expectativa de dinamismo maior da economia estadual? Olha, assim, do ponto de vista do governo do estado, o governador Rafael Fonteles tem trabalhado
a questão de projetos estruturantes, como o multimodal, tem trabalhado a questão de atração de recursos, né? Nós estamos viabilizando uma operação de crédito, né? Quer dizer, viabilizando já fazendo chegar recursos à ponta, porque ela já foi assinada, o dinheiro já está em caixa de 2 bilhões de reais nesse ano, né, para fazer face a obras de infraestrutura, especialmente o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, tem boa parte desses recursos, o IDEP, a CECID, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, várias das secretarias já estão atuando do ponto de vista, né, dessas obras estruturantes ao redor do Estado, especialmente obras municipais e obras de estrutura de estrada. Então, isso concorre também para do ponto de vista do governo do Estado, concorre para o dinamismo da nossa economia e talvez agora a gente tenha um período um pouco menos, né, digamos assim, alvissareiro do ponto de vista dos municípios, de vez que há, né, o Estado tem experimentado isso também, uma queda da arrecadação, tanto do Fundo de Participação do Estado quanto do Fundo de Participação do município. Como esses dados, né, são relativos à iniciativa privada, né? Então, maioria deles, iniciativa privada. Então, isso mostra um pouco que há um certo descolamento entre o que é a dinâmica, né, da iniciativa privada e o que é a dinâmica do setor público. E no caso do setor público, obviamente que tem um peso importante o papel dos municípios e a gente vai poder avaliar isso nos dados desse mês de setembro e de outubro, que devem sair aí nos meses de outubro e novembro. O senhor falou desse descolamento, mas o próprio governador Rafael Fonteles aposta, né, inclusive deixou claro no discurso que fez na visita do presidente Lula, que o Estado será um indutor, deve continuar sendo indutor do desenvolvimento no estado do Piauí também. Nós não estamos nem falando dos impactos, por exemplo, que o novo PAC terá, né, com esses 56 bilhões. Ainda vai chegar ainda. Né? Vai chegar ainda. Qual é a expectativa de crescimento apostando nesses recursos? E até que ponto o estado do Piauí deu passos na direção dos 88 mil empregos que o governador pretende gerar até o final dos 4 anos? Olha, nós temos dado passos largos nessa questão da meta. Na realidade, são 80 mil empregos, essa é a meta. Pelo que a gente tem visto, né, do saldo geral do primeiro semestre de 2023, a meta seria possível alcançar apenas com os empregos formais, e quando a gente está falando de emprego, a gente não está falando mais de emprego, apenas o emprego formal. Há uma mudança muito grande do mercado de trabalho. Determinadas profissões, né, sejam de nível superior, advogados, até mesmo jornalistas, ou profissões de nível médio, alguém que trabalha na área da beleza e tal, essas pessoas hoje elas são contratadas via PJ, né, via simples. Isso também, embora não seja uma oportunidade de emprego, é uma oportunidade de renda e a gente está contabilizando isso também. Então, nós temos uma certa, um otimismo bastante bem fundamentado de que nós, ao longo dos 4 anos, vamos conquistar essa meta, que é uma meta talvez a mais importante, né, do ponto de vista econômico para o nosso governo, porque é uma meta que viabiliza diretamente a melhoria de vida da nossa população. Secretário, e em que passo está, eu diria assim, a meta mais ousada do governo do governador Rafael Fonteles, que seria esse projeto do intermodal? Eu vi que já, inclusive, perspectiva de editais para o início dessas obras. Olha, nós temos a Companhia Ferroviária do Estado, né, liderada na pessoa do José Augusto, né, tem conduzido o trabalho, fez a licitação, tem conduzido o trabalho dos estudos de viabilidade econômica, né, principalmente da questão da hidrovia e da ferrovia, né, de Baixa Grande do Ribeiro até Teresina e da ferrovia de Teresina para Luiz Correia. O PAC abraçou a ideia, isso foi uma vitória muito importante do ponto de vista institucional, porque faz com que o intermodal do Vale do Parnaíba seja um projeto nacional, do governo federal também, não apenas do governo do Estado. Mais fácil de viabilizar por isso? Certamente, porque ele entra para o plano plurianual do governo federal e as chances de você viabilizar recursos não só do OGU, né, do Orçamento Geral da União, mas como PPPs também aumenta bastante, de vez que, insisto, ele passa a ser um projeto federal, não apenas um projeto do governo estadual do Piauí. E tivemos a liberação de recursos, cerca de no todo 300 milhões de reais,
né, para as obras da BR-330 do Cerrado, que é a Transcerrada, ela corta o estado no sentido norte e sul. A BR-330, que corresponde ao trecho da PI-392, ela corta no sentido norte e sul e leva, né, a divisa, com o estado do Maranhão. Então, você vai ter uma ponte, né, garantido 40 milhões para a ponte, que liga o estado do Piauí a Balsas, no município de Taço Fragoso, e mais 170 quilômetros que vão ser pavimentados dessa rodovia. Então, assim, do ponto de vista prático, tem muitas coisas já em andamento, né? Essa da BR-330 é uma delas com recursos do PAC e, como eu falei, né, os estudos de viabilidade estão sendo realizados, né? Amanhã à tarde, por acaso, eu tenho uma reunião sobre isso, de atualização com o secretário José Augusto. E o governador também autorizou a Secretaria de Planejamento, né, a fazer um contato com o BNDES. Vamos ter uma reunião sobre isso, juntamente com a Secretaria de Administração, né, e a própria Companhia Ferroviária, para desenharmos uma parceria com o BNDES em torno da modelagem financeira, porque parte desses recursos certamente vão ser de parceria público-privada, e o BNDES tem uma expertise muito grande nessa modelagem financeira desses tipos de projetos, que são projetos vultosos, né, do ponto de vista de recursos. Secretário, falando um pouco a respeito dessa queda do FPE e FPM, o Estado chegou até a anunciar algumas medidas para, no dia a dia, apertar cintos para garantir o funcionamento pleno da máquina. Até que ponto essas reduções impactarão algumas das metas que foram estabelecidas pelo governo antes de se ter ideia de que chegaríamos a esse ponto? Olha, na realidade, o governador já tomou medidas, os servidores, né, secretários e comissionados tiveram uma redução entre 10% e 15% das suas gratificações, que ocorreu já nesse mês, relativo ao mês passado, mês de agosto. E eu, o secretário Emílio, o secretário Samuel, assinamos uma proposta de decreto que vai ampliar esse processo, né, de redução de despesas de custeio, né, do Estado. Isso ainda vai ser submetido ao governador Rafael Fonteles. Mas qual seria o tom dessa... É decreto? Deve ser um decreto do governador. É um tom de redução de despesas de custeio sem grande alarde, assim, redução de terceirizados, passagens, diárias, nada muito... algumas obras, né, por exemplo, de recurso próprio, reformas de secretarias ou manutenções que não sejam prioritárias nesse momento, compra de equipamentos que não sejam prioritários, podem ficar para o ano de 2024, até porque nós já estamos no mês de setembro, estamos no último quadrimestre do ano. Mas ele tem essa força para reduzir, ou não reduzir, mas acabar com o impacto de uma redução tão grave como foi a do FPE? Olha, na realidade, assim, o Estado tem uma situação financeira bastante sólida. O que está se fazendo é aquilo que se deve fazer para manter o equilíbrio geral das contas. O Estado continua honrando, né, de maneira clara os seus compromissos com os seus fornecedores. Essa redução é uma redução que é importante, mas ela não impacta, por exemplo, os programas de investimento do Estado, eles seguem normalmente. O que a gente está fazendo é aquilo que toda a equipe econômica deve fazer para orientar o seu líder, no caso, o governador Rafael Fonteles. Dizer que algumas despesas podem ser reduzidas nesse momento em nome, né, do equilíbrio geral das contas. É algo, digamos assim, corriqueiro do ponto de vista da administração pública. Não é a situação ideal, mas é a situação que merece atenção. O decreto sugere exonerações, por exemplo? Não sugere. Mas pode refletir na proposta orçamentária que o senhor vai enviar em outubro para a Assembleia? Não, porque na realidade a proposta orçamentária ela se reflete a partir de uma projeção de receitas, né, olhando para o crescimento econômico do país e do próprio Estado no ano que vem. Nós não temos nenhuma indicação, apesar dessa queda de recursos, né, do Fundo de Participação, nós não temos verificado uma queda expressiva, muito pelo contrário do ICMS. O ICMS continua respondendo bem. Como eu disse, é algo contingente para que a gente não perca isso que foi conquistado ao longo dos últimos anos, que é o equilíbrio financeiro do Estado e que é pedra de toque, né, da administração do governador Rafael Fonteles. Quer dizer, como ele próprio diz, ninguém consegue fazer nada sem dinheiro. Então, se
alguma coisa muda na conjuntura, a gente tem que se adequar. Então, logo a conjuntura mude, a gente vai soltando. É algo, digamos assim, corriqueiro, insisto nessa palavra, né, do ponto de vista da administração. E revela da parte do governador, revela da parte da equipe econômica, digamos assim, do governo do Estado, a cautela necessária para ver como é que o cenário fiscal do país e do Estado se comportam nos próximos meses. Secretário, sobre isso ali no final do mês de julho, início do mês de agosto, se esperava que essa situação do FPE fosse algo sazonal, passageiro. Essa não é a tendência que tem que se confirmado pelo que vocês observam? Olha, a gente tem visto a redução, se realizou uma redução no mês de julho, no mês de agosto, e está projetada uma nova redução, né, quando comparada ao ano de 2022, é preciso deixar claro, do FPE para o mês de setembro. Então, como você já tem 3 meses, e embora esse período do ano entre julho, setembro e outubro é naturalmente um período de baixa da arrecadação, né, a gente está tomando essas medidas cautelares. É possível que essa redução se mantenha, né, até o final do ano, mas, insisto, não é nada, né, que impacte violentamente o Estado, e nós estamos tomando as medidas necessárias para que a gente possa viabilizar todos os compromissos do Estado sem nenhum susto. E mais importante, acho que o que é mais importante é que o governador Rafael Fonteles, quer dizer, antevendo alguma dificuldade, fez modificações, por exemplo, na lei do ICMS ainda no final do ano passado, em comum acordo com a então governadora Regina Souza, ou seja, todas as medidas de proteção, né, do equilíbrio fiscal do Estado foram tomadas tempestivamente e estão sendo tomadas ainda no transcurso desse ano para que a gente não tenha sustos e para que aqueles projetos que são estruturantes do ponto de vista do Estado se mantenham andando de maneira adequada dentro do cronograma, dentro dos seus prazos. Secretário, saindo um pouco da questão administrativa, econômica, na parte política, semana passada o PT anunciou a definição do pré-candidato à Prefeitura da capital. O PSB, que o senhor dirige em Teresina, que posição vai tomar? Acompanha essa candidatura da base governista? O que há de concreto em relação à postura do PSB em relação à eleição de Teresina? Olha, eu tenho conversei na semana passada, na realidade trocamos algumas mensagens, eu e o presidente estadual, o Rodrigo Martins. Né, esperávamos, né, a definição do pré-candidato da base do governador Rafael Fonteles. Entendemos que esse pré-candidato é o deputado Fábio Novo. Eu já tive várias conversas, inclusive estive presente na reunião de homologação da sua candidatura. Tenho um entusiasmo importante e a vontade de construir essa candidatura da maneira mais unitária possível. Acho que Teresina vive um momento difícil, não vai melhorar, né, porque as questões relativas à receita municipal, elas vão perdurar para além desse mandato atual do atual gestor. Então, é preciso que haja um consenso político para que as soluções técnicas, né, que eu não tenho a menor dúvida, que vão surgir a partir do governo, do eventual governo, né, do pré-candidato Fábio Novo, surjam de maneira alinhada, especialmente com esse momento positivo que o Piauí vive com o governador Rafael Fonteles. Secretário, eu lembro que no início do governo, entrevistei o governador Rafael Fonteles e ele falava que quando convidou os secretários para fazerem parte da gestão dele, seria ali para permanecer os 4 anos, afastando a possibilidade de candidaturas. Então, eu pergunto ao senhor, dentro desses 4 anos, nós teremos projeções de 2 eleições. O senhor descarta participar desse processo e permanecerá ali na secretaria ou algum projeto futuro em vistas? Não, sem projetos futuros. Meu projeto futuro é do dia a dia. Na realidade, é contribuir para esse processo de mudança profundo que o Estado do Piauí vem passando sob a liderança do governador Rafael. E eu me sinto, assim, entusiasmado, à vontade. Eu dizia lá, né, em novembro que eu estava muito animado, estou mais animado ainda, um pouco cansado, mas animado, porque a tarefa é grande, o conjunto de ações que a gente tem levado a efeito é muito grande. A gente está trabalhando basicamente 7 dias por semana,
né? 24 horas por dia é só o tempo ali de se organizar. Apesar mesmo. do corte do salário, né? Não, De 10%. acho que isso é circunstancial. Acho que o Piauí tem uma grande perspectiva, né? Quando eu tive a oportunidade, não nessa semana, mas na semana anterior, na sexta-feira atrasada, vamos chamar assim, de acompanhar o governador Rafael Fonteles num fórum de empresários, né, paulistas, né? Empresários nacionais em São Paulo, no Guarujá. O discurso do governador é um discurso alinhado com as prioridades desse nosso tempo. O discurso de mudança, né, das oportunidades que o Piauí tem em relação a energias renováveis, o discurso, né, que tem relação com as oportunidades que o Brasil tem em relação à reforma tributária. Então, a gente está num momento importante de alinhamento. O presidente Lula esteve aqui, né, na semana passada, na quinta-feira. Os resultados, né, do anúncio do PAC para o estado do Piauí são bastante expressivos. Então, acho que há fora das contingências, e isso, né, é do dia a dia, há um clima positivo para que o Piauí dê uma virada, né, em termos de desenvolvimento econômico. Começamos essa entrevista falando de aumento dos salários, né, da renda média do trabalhador piauiense, do quantitativo de empregos positivos durante 5 meses na região Nordeste, o segundo lugar do país a partir desses 5 meses. Ou seja, há muita notícia boa, há muito trabalho ainda a ser feito para concretizar isso tudo, e eu tenho convicção, né, de que posso exercer até onde, né, a confiança do governador me for dada, né, posso exercer esse cargo que eu estou, né, bem tranquilo. Secretário, agora como um bom cientista político, o senhor sabe, por exemplo... Eu já fui. Você sabe por exemplo, esse trabalho que você está falando, essa percepção das pessoas em relação ao trabalho do Rafael Fonteles e sua equipe, faz com que qualquer governador já é um grande ator político forte em qualquer cenário. Com a popularidade em alta, ainda mais. A construção dessa popularidade dá ao Rafael Fonteles que protagonismo nesse cenário? Além Qual cenário? disso, político. Ah, sim. Eleitoral, inclusive em 2024 e eleições futuras. Inclusive para os seus assessores e secretários, que também passam a capitalizar também. Assim. Ele obviamente, conversa com vocês também sobre essas situações, não? Assim, o governador do estado, em qualquer estado, especialmente o estado do Piauí, é um ator político por excelência, porque, na realidade, é o principal mandatário de um dos 3 poderes, né, constituídos no nosso território. Então, isso é absolutamente natural. Essa posição de destaque que ele tem como interlocutor privilegiado, né? O segundo ponto que eu acho que é relevante é que o governador Rafael Fonteles, né, nessa sua capacidade de trabalho, nessa sua visão, né, de futuro para o estado do Piauí, tem galvanizado, né, inclusive pessoas que no ano passado eventualmente votaram, né, em outro governador, em outro candidato a governador, até em outro candidato a presidente da República. A gente vê isso, a esperança espelhada, né, nas ações do governo. Então, isso certamente vai se traduzir num capital político, não só em Teresina, mas em todo o estado. O tamanho dessa influência, obviamente que depende de aspectos que são mais politicamente, digamos assim, do dia a dia. Se a base vai estar unida em todos os municípios, se não vai estar unida, né? Onde vai ter candidatura única da base, onde vão ter mais de uma candidatura. Quer dizer, essas questões vão se espalhar pelo estado, pelos 224 municípios e eventualmente se acomodar. E o governador, não tenho a menor dúvida, vai ser, né, talvez o principal protagonista dessas eleições, obviamente que junto com o presidente Lula. Mas até acho, quer dizer, do ponto de vista prático, nos municípios, a influência do discurso federal é menor do que a influência do discurso estadual, de vez que o governador, né, e o governador tá mais perto, né? Tem mantido uma agenda de diálogo com os municípios muito intensa. É só olhar o Instagram, tem reunião. Quando ele está aqui, basicamente, todas as semanas, 2, 3 reuniões com lideranças municipais. Ele é um governador essencialmente municipalista nesse sentido. Quero agradecer, secretário Washington Bonfim. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí de hoje. Sou eu quem agradece sempre a oportunidade de estar conversando aqui com os telespectadores e estar aqui nessa casa.